Obrigado, professor Lisiane, obrigado por essa oportunidade. É um prazer enorme estar aqui, por vários motivos. Primeiro é que a gente está começando esse novo modo, né, de divulgar química no nosso departamento, na nossa universidade. E depois porque o tema, para mim, é super empolgante. Empolgante porque é uma história, a história da química em nosso estado é uma história muito bonita. E, infelizmente, ela é pouco conhecida e pouco divulgada. Bom, então, voltando aqui ao nosso tema de hoje, que é super interessante, a história da química, eu queria mostrar para vocês aqui algumas fotos enquanto eu vou falando sobre essa fabulosa história. Então, eu vou deixar aqui no modo apresentação e eu vou falando com vocês sobre isso. Veja bem, é, quando você lê e vê como foi essa história da química aqui em Sergipe, eu, naturalmente, na minha concepção, veja, eu não sou historiador, eu apenas sou interessado, sou um químico, faço parte da geração dos químicos aqui no Estado, e eu defino e diferencio quatro fases distintas da nossa química aqui no Estado. A primeira fase eu chamaria de fase pioneira, o pioneirismo de algumas pessoas. A segunda fase, que é uma fase espetacular, que é a fase de ouro da química, que está relacionada à escola de química. A terceira fase, a fase da ampliação, onde a química se torna uma daquelas 6 faculdades que dá origem à Universidade Federal de Sergipe. E a quarta e última fase, eu diria que é a fase da pesquisa. Se olhar para cada uma dessas fases, eu percebo claramente algumas gerações de químicos que foram acontecendo, né, em meio a essas fases. Veja, se eu observar essa fase inicial, que tem essa foto aí do Instituto de Química Industrial, foi o primeiro núcleo de química que surgiu aqui no estado de Sergipe. Foi chamado Instituto de Química Industrial, e ele fica localizado ali na rua Campo do Brito, desculpe, na rua Duque de Caxias. Campo do Brito foi depois quando se mudou. Na rua Duque de Caxias, onde hoje, tem aqui uma foto mais recente, aqui está mostrando, hoje é o prédio atual é este, é o prédio da Polícia Civil. E o prédio anterior, que era o Instituto de Química, esse é anterior aqui, esse do lado esquerdo aqui da tela. Veja, esse foi o primeiro núcleo da química aqui no nosso estado, foi chamado Instituto de Química Industrial. Essa primeira fase, que aconteceu de 1923 a 1945, aliás, até 1948, porque esse prédio aí, em 45, ele se mudou para a Rua do Campo do Brito. Então, essa fase de 1923 a 1948 é uma fase de pioneirismo. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam com a química, que eram técnicos, que eram pessoas envolvidas, sobretudo nas análises de solo, era muito dedicado também à parte de drogas farmacêuticas, mineralogia do Estado e, sobretudo, a parte açucareira. Então, esse era o motivo desses químicos terem ali seus laboratórios e trabalharem em cima disso. Agora, teve uma figura-chave, uma pessoa-chave nessa fase pioneira. É o professor Arquimedes, aqui eu tenho o nome dele, exatamente o nome dele, é o professor Arquimedes Pereira Guimarães, que foi o iniciador de todo esse trabalho. Então, o professor Arquimedes, ele não só ficou à liderança do estudo de química, mas ele proporcionou a mudança desse estágio inicial, que era apenas de análise, para uma primeira tentativa de formação de pessoas, ou seja, ao ensino. Então, em 1925, 2 anos depois do estudo de química ter iniciado, em 1925 foi a primeira tentativa de formar químicos no nosso estado. Bom, isso aí passou, essa primeira tentativa não deu certo, isso passou, e eu quero ainda, nesse momento, contextualizar como era o panorama no Brasil nessa fase de 1923, para a gente ver o quanto isso era pioneiro. Olha, aqui tem uns dados. Em 1792, você sabe que o Brasil é um dos países da América que mais teve a universidade, o ensino superior atrasado. Né? Nós somos um dos últimos países aqui na América do Norte, Central e Sul, que entrou atrasado.
Então, a primeira universidade de nível superior que teve foi no Rio de Janeiro, em 1792. O primeiro curso de Química Industrial foi em 1918. Em 1919, só existiam 6 cursos de Química Industrial no Brasil inteiro. 2 no Nordeste. Um na Bahia, em Salvador, e outro em Pernambuco, em Recife. Então, esse curso, esse Instituto de Química que iniciou, era uma coisa muito inédita, uma coisa pioneira no Brasil. Bom, você teve ideia, mais uma coisa, uma informação. Em 1934, veja, 1934, é que a profissão de químico foi reconhecida no nosso país. Então, veja como a gente estava na frente nessa perspectiva. Bom, então vamos caminhar, né? Essa geração passou e vem, então, aqui, olha, o Instituto de Química Industrial, aquele outro que nós vimos lá, que era na rua Duque de Caxias, mudou-se para esse prédio, um prédio bonito, lindo, maior, mais espaçoso, e que até 1948 continuou sendo o Instituto de Química Industrial. Esse instituto mudou de nome em 1948 para Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe, o atual ITPS. Tá certo? Então, esse prédio ainda continua. Então, o ITPS hoje está com 97 anos de idade. Ele não tem nem 100 anos, mas é um dos pioneiros no nosso país. Por que em 1948 mudou de nome? Porque entrou a segunda fase da química no nosso estado. E aí foi uma fase brilhante. Essa fase é conhecida como a fundação da Escola de Química, ou a Escola Superior de Química de Sergipe, que foi em 1948. Isso foi através da lei estadual de novembro de 1948, que nesse mesmo mês, em novembro de 1948, também criou um outro curso de ensino superior, que foi a Faculdade de Ciências Econômicas. Então, esses são os 2 primeiros cursos que nosso estado teve a oportunidade de ter como nível superior. O de Química, que tem uma capacidade imensa de obter recursos, porque era um curso muito avançado, tá certo? E o curso de Ciências Econômicas também tem um envolvimento político muito grande. Desculpa. Bom, então, o avanço da Escola de Química, em 1948, ele aconteceu em 1949, com um decreto, esse é um decreto federal, que criou o nosso curso de Química Industrial. Veja, em 1949, nós tivemos o nosso curso de Química Industrial implantado aqui no nosso estado de Sergipe. Isso é uma vitória imensa. Quem eram as pessoas que estavam atrás disso? Quem era que estava por detrás disso? Bom, claro, o governador do estado, José Hollenberg Leite, na ocasião, ele era um engenheiro de mina, lá formado em Ouro Preto, e Ouro Preto era uma dessas 6 faculdades que eu falei anteriormente, que tem um curso de química industrial. Então, a química já em Ouro Preto já era uma química muito boa. E ele veio como engenheiro de mina para Sergipe e começou, então, o seu governo, o governo de José Hollenberg Leite, foi de 1947 a 1951. E foi nessa ocasião, então, que ele criou esses dois cursos superiores, de Química e de Ciência Econômica. Bom, e aí, qual foi o ambiente que tinha ali? Já era um ambiente completamente diferente. Se na década de 20 nós tínhamos um Sergipe totalmente vinculado à economia açucareira, era uma cidade onde os bondes elétricos ainda funcionavam pelas suas ruas, onde nós tínhamos os primeiros automóveis circulando, que necessitava de novas ruas, novas avenidas em nossa cidade. Ou seja, era essa cidadezinha que conseguiu visualizar os primeiros químicos. Nessa década de 1948, onde foi feita a criação da Escola de Química, a situação já era outra. A gente estava num momento de guerra, o Brasil tinha acabado não, ele entrou na guerra em 1942, por conta justamente da invasão dos japoneses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos veio pedir o apoio do Brasil, o Brasil entrou na guerra em 1942, e muita coisa mudou. Existia um momento de desenvolvimento no Brasil nessa época, e
e muitas coisas aconteceram também por conta da guerra. Aí o que aconteceu com relação à química? O professor Arquimedes, que estava lá desde a Fundação de Estudo de Química, ele passou a bandeira, passou a cadeira de direção para um outro sergipano, um laranjeirense, chamado Antônio Tavares de Bragança. Doutor Bragança, ele era um farmacêutico químico formado em Salvador e que retornou para ser auxiliar de Arquimedes no estudo de química. Então, a partir de 1948, o doutor Bragança, Tavares de Bragança, ele passou a ser o diretor, ele foi por 36 anos diretor da Escola de Química e do Instituto de Química e Tecnologia, que é o PPS. E aqui eu queria destacar, e eu vou ler uma frase do professor Hélio Ferreira. O professor Hélio Ferreira foi um professor da segunda geração, desses químicos notáveis, e que foi diretor também do estudo de química, da Escola de Química, por muito tempo. E disse o professor Hélio Ferreira em uma conversação que eu tive com ele. Ele disse que o professor Antônio Tavares de Bragança foi uma pessoa representativa para Sergipe, pois criou o tratamento de água do Estado, fundou a Associação Atlética, o Rotary, era uma pessoa criativa, prática, tinha um senso de pesquisa, tinha um senso de ensino, e trabalhou muito na indústria de coco, para o desenvolvimento da indústria de coco no Estado. Ou seja, uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande em tocar a escola de química para frente. E aí nós temos o quê? Temos esse doutor Tavares de Bragança, ele nasceu em 1903 em Laranjeiras, falecido em 1980 aqui em Aracaju, e essa pessoa daí, ele começou a reunir em torno dele vários professores, que é essa primeira geração que eu classifico, que é essa geração de ouro, né? Então, veja, aqui a Escola de Química, que passou a ser um estudo de Química em 1967, tá certo? Até 1978, porque essa mudança, né, de Escola de Química para estudo de Química novamente. Antes era estudo de Química Industrial, passou a ser Escola de Química, agora estudo de Química. Porque justamente em 1967, e eu vou falar em detalhes mais adiante, foi quando começou a Universidade Federal de Sergipe. Tá? Já era um estudo de Química, não mais na Campo do Brito, mas ali na Vila Cristina. Essa é uma foto atual do prédio, está lá ainda o mesmo símbolo do químico industrial, tá certo? Uma retorta aqui no meio, a retorta é uma vidraria, era uma vidraria muito comum nos laboratórios de química e que servia, dentre outras coisas, para a destilação. Então, aqui mais uma foto do laboratório da Escola de Química, eu vejo tudo de madeira preta, com alguns equipamentos aqui que vocês podem ver, tá? Mais outra foto do laboratório da Escola de Química, e aí vejam as vidrarias, a parte de destilação, com elemaias, com balões de fundo redondo, dessecadores, etc. Tá? E aí eu queria apresentar agora para vocês essa primeira geração de ouro. Veja, nós tivemos na Escola de Química 12 professores para os 9 primeiros alunos. A primeira turma foi com 9 alunos. Claro que o diretor da escola, o Dr. Bragança, era professor de Química Inorgânica e Análise Qualitativa, ele também exercia a função de pesquisa. O governador, na época, José Hollenberg Leite, era o professor de Economia das Indústrias. O professor Rodolfo Muniz Barreto, ele, inclusive, tinha um laboratório de análises clínicas, talvez um dos primeiros aqui da cidade, na Praça Camerino. Ele era professor de Química Analítica Quantitativa. E na primeira turma que ingressou na Química Industrial, uma filha dele estava nessa primeira turma. Depois nós vamos ver. Tinha o professor José Barreto Fontes, que era uma figura muito interessante, carismática, genial, né? Conhecido como professor Barretão, que é professor de Tecnologia Orgânica. Professor Manuel Mendes de Holanda Filho, professor de Tecnologia da Indústria do Açúcar. Professor Teotonilo Mesquita, Elementos de Microbiologia e Tecnologia das Fermentações. Mauro Taveiras Magalhães, que é professor de Química Orgânica. E aí eu queria dizer o seguinte, para quem estudou e se graduou
da química orgânica, uma referência ao professor Otto Gottlieb, né, lá da UFRJ. E ele, justamente, foi aluno do professor Gottlieb. O professor Albano Soares, de Química dos Solos e Química Agrícola. Petro Stefan e George Leonidas Tantu eram professores que vieram justamente do período de guerra, né, da Romênia e da Alemanha. Eles vieram, trabalharam na escola de Química. E tinha duas mulheres que eram as professoras. A Maria Helena de Mello, que era professora de matemática, de cálculo, e a lindíssima professora Dalva Noor Schneider, professora de tecnologia inorgânica. Dalva Noor, ela tem um filho, que é o professor do Departamento de Computação, que, inclusive, é nosso colega hoje do CCET. Tá? Então, esses eram os 12 professores da Escola de Química. E aqui está uma foto dos 5 formandos da Escola de Química. Veja que uma coisa interessante. Eram 4 mulheres e um homem que estava se formando. Esse cenário muda bastante ao longo da formação. Mas esses 5 primeiros, aqui está a placa, a primeira placa dos químicos industriais, que saiu em 1953. Está aqui os 5 que estão aqui no meio, tem a recorta, que eu falei anteriormente, os 5 alunos. Aqui são professores e o diretor da Escola de Química. Bom, aí com alunos, tinha Maria Carmen Barreto, que é justamente a filha do professor Rodolfo, que foi a primeira turma, se formou na primeira turma, e depois se tornou professora de Química Analítica. Ela morou por muitos anos aí perto da classe feminina. Depois teve o professor Wilton Lima, professor de Química Orgânica, o Wilton Lima, que foi da turma de formandos, se tornou professor de Química Orgânica. Maria Raimunda da Silva, também na primeira turma. Agnes Magalhães, Ruth Leal. E aqui nós passamos, então, a um diploma da Escola de Química de Sergipe, aqui de 1956, assinado aqui pelo Dr. Bragança, diretor, Antônio Tavares de Bragança, diretor, tá certo? Concedendo a Anderson Vieira Barreto esse diploma. Isso para vocês terem ideia do diploma da Escola de Química, formando os químicos industriais, certo? Bom, aí a turma, esse avanço que houve, né, da Escola de Química é um avanço muito homenageado, né, no Brasil inteiro, porque foi uma escola referência. Ela só tinha como referência maior a turma de Química lá do Rio de Janeiro. Tanto é que aqui tem uma declaração de Maria Carmen Barreto, também nessa entrevista que nós fizemos, que ela disse bem assim: Maria Carmen Barreto foi uma das primeiras, né, doutor Rodolfo. A escola de Química era maravilhosa. Basta dizer que era considerada a melhor do Brasil depois da Escola Nacional de Química, no Rio de Janeiro. Então, vejam, nessa fase daí, a Escola de Química era uma referência. Os químicos que saíam eram referência para depois, no Brasil inteiro, serem contratados nos diversos setores. Eu tive um tio meu que se formou aqui também, e ele foi depois trabalhar na Marinha como químico da Marinha. Vamos agora passar para uma fase de 1959, também na formação da Escola de Química, e essa aqui tem vários professores e alunos, aqui é na turma, né? Mas alguns desses professores, aqui, por exemplo, esse professor da esquerda, que está aqui marcado, foi o professor José Américo de Azevedo, que foi o professor, e aqui tem o professor Hélio Ferreira, que foi meu professor na época de Química Análise Qualitativa e que, por conta do universo de Conspira, foi após a aposentadoria do professor Hélio Ferreira que eu entrei, então, na vaga dele. Tá? Então, essa aqui seria fazendo parte da segunda geração de formandos aí da escola. Aqui tem mais uma outra foto, os formandos de Química Industrial, agora em 1971, e aqui em destaque estão químicos industriais que se formaram e que depois viraram professores da universidade, como o professor Nilson, que era professor de águas, o professor Monteiro,
que é professor do Departamento de Computação ainda hoje, professor Monteiro, e ele tem 2 filhos que são professores hoje na universidade, um filho que é colega nosso da Química e outro da Engenharia Elétrica, se eu não me engano, se não falha a memória. E temos aqui também outros professores que foram da escola de matemática, do departamento de matemática, que é o Nunes e Cristóvão. E aqui no final nós temos outro professor, que é o professor Luiz Augusto Carvalho Sobral, que também fez parte dessa geração que foi dos meus professores, e foi justamente o professor Luiz Augusto Carvalho Sobral que no meu primeiro dia de aula, quando eu entrei na universidade, ele foi aquele professor que me apresentou aos alunos. Então, aqui tem a turma de 1971, da qual ele faz parte. Bom, aqui tem mais outros professores. Aqui é o professor Chico Francisco de Andrade, o professor Mendonça, Carlos Alberto Mendonça, o professor Hélio Ferreira, que eu já falei anteriormente. Aqui alguns alunos, e aqui é um professor visitante, que é o professor Richard Gomes, que era um francês que vinha aqui trabalhar na parte de minérios e mineração. Bom, então veja, o que a gente agora precisa destacar, eu não quero falar ainda nessa foto, porque eu preciso ainda fazer algumas colocações. Veja, a gente passou de uma fase que é chamada fase de ouro, né, de formação do curso superior, para uma outra fase, que eu diria que é a terceira fase, que é a fase de ampliação. Nessa fase de ampliação, o panorama já era outro, completamente diferente, nós tínhamos outra situação. Basta dizer que na década de 1960, nós tivemos aqui, justamente em 63, a vinda da Petrobras, com os primeiros poços de Carmópolis, a Cimesa, que era a primeira indústria de cimento aqui do estado, também na década de 60. Na década de 70, nós tivemos a Nitrofert, que depois se transformou em Fafem, a Salgema, que depois que era a Petromisa, se transformou na Vale. Ou seja, existia um outro ambiente completamente diferente. O próprio Estado, assim como o país, estava num momento de muito crescimento industrial, o crescimento econômico do país, desenvolvimento era enorme. Então, nós tínhamos uma outra situação. Nessa fase de ampliação, é uma fase fantástica, porque nós reuníamos, naquela época, 5 faculdades de concurso superior. Precisávamos apenas de mais uma faculdade para estabelecer o número mínimo de faculdades para que se criasse uma universidade federal. E esse número mínimo foi completado com a escola de medicina. Então, nós já tínhamos a escola de química, a escola de ciências econômicas, depois foi criada a escola de direito, a escola de serviço social e a escola de filosofia. Bom, essas 5 escolas eram bem divididas. A escola de Química e Ciências Econômicas eram escolas estatais, foram criadas pelo Estado, pelo José Roberto de Leite. As faculdades de Filosofia e Ciências Sociais foram criadas pela Igreja Católica, que tinha como liderança maior no caso, na época, o padre Luciano, que era Dom Luciano, passou a ser Dom Luciano, mas era o padre Luciano Cabral Duarte, que depois se transformou em Monsenhor, e depois, então, foi nosso bispo por muito tempo aqui no estado de Sergipe. Então, tinha essas 2 estatais, as 2 que eram católicas, ou seja, privadas, e foi criada também a de medicina, que foi criada também, que era privada, e a de direito, que era federal. Bom, com essas 6 faculdades, nós tínhamos, então, o número mínimo necessário para se criar a Universidade Federal de Sergipe. Então, o ambiente era outro, como eu falei para você, de desenvolvimento, de euforia, existia ambiente para a gente criar, existia uma demanda da sociedade para que isso fosse criado, existia corpo docente para isso, existia corpo discente para isso, existia espaço, ou seja, nós tínhamos todas as condições. Então, quem promoveu quem puxou, digamos, o processo de criação da universidade foi o, então, Monsenhor Luciano Cabral Duarte. Era um intelectual de altíssima
capacidade, reconhecido no Brasil e fora do Brasil, uma pessoa realmente capacitada para exercer essa função. Eu destaco o seguinte: as primeiras negociações, os primeiros momentos onde se começou a discutir sobre isso, aconteceu em 1963. Eu nasci em 62. Então, em 63, começou a se discutir isso. Quem primeiro reuniu um grupo de pessoas para discutir isso foi o secretário de Educação do Estado, na época, que era Luiz Rabelo Leite, depois se transformou em desembargador, era juiz, depois foi desembargador, uma pessoa muito reconhecida pelas suas capacidades intelectuais também, e ele também era professor já da filosofia, da Faculdade de Filosofia, professor também da Faculdade de Serviço Social. Então, ele reuniu esse grupo de pessoas e começou, então, o debate a respeito da criação da universidade. Bom, cabe a Dom Luciano, vou chamar Dom Luciano, porque ele ficou mais conhecido como Dom Luciano Cabral Duarte, coube a ele, então, levar para frente essa proposta até o MEC, lá no Rio de Janeiro. E ele era não só o responsável, o coordenador desse processo, como ele era um membro já da Comissão de Educação Federal, ele fazia parte da Comissão Federal. Então, isso de 63 até 67 foi o processo onde se desenvolveu lá do MEC, dentro do MEC, primeiro no Estado, depois no MEC, para que houvesse, então, a consolidação, a criação da nossa Universidade Federal de Sergipe. Bom, é claro que nessas 6 faculdades formadas, todas tinham a sua importância, mas a Faculdade de Química tinha um nome já muito conhecido nacionalmente. Então, houve um destaque maior por conta da Escola de Química, aquela fase de ouro que eu relatei. E aí, o Dom Luciano, com todas essas possibilidades, foi discutir e levou a proposta até o MEC. E foi justamente em 1967, aqui tem o Conselho Federal de Educação, ele, em 1967, aprovou. Para que isso fosse aprovado na Universidade Federal, teve que vir um relator até o Estado de Sergipe, conhecer cada uma das faculdades, e quem foi o relator que veio até aqui para conhecer essas faculdades? Newton Sucupira. Newton Sucupira não é nada mais, nada menos do que o pai da pós-graduação no Brasil. E ele era muito reconhecido pela exigência que ele tinha com relação à criação desses cursos e das universidades. Mas, diante de Dom Luciano, ele realmente se dobrou e veio, e Dom Luciano acompanhou ele nessa trajetória. E foi, não só ele passou a ser o relator, mas foi a pessoa que defendeu a criação da Universidade Federal de Sergipe. E nesse momento que existia a criação da universidade, tinham duas opiniões. Ou a universidade ela passaria a ser uma fundação, criaria como fundação a Universidade Federal de Sergipe, ou como uma autarquia. Então, existia essa polarização. Então, o diretor da Faculdade de Medicina, Antônio Garcia Filho, ele tinha essa tendência para a criação da autarquia, como assim vários alunos também, e o Dom Luciano ele defendia o modelo de fundação. E qual, então, a diferença de um e outro? Por que essa dúvida do modelo de criação da universidade? Porque, justamente, o modelo de fundação existia na cabeça de algumas pessoas que o Dom Luciano, por estar à frente do processo, ele direcionaria a fundação da Universidade Federal de Sergipe como se fosse uma espécie de PUC, ou seja, uma universidade privada com recursos federais e que os alunos depois pagariam para ter acesso à universidade. Então, houve essa dúvida do modelo a ser adotado, mas Dom Luciano, assim como o governador na época, que é Lorival Batista, e o senador da época, que também era Leandro Maciel,
eram pessoas muito ligadas ao poder, a como as coisas funcionavam no governo federal. E aqui eu lembro, né, que a gente estava em pleno período da ditadura militar, que começou em 64, se estendeu até 1980, a década de 80. Então, nesse período, nós vivíamos sobre esse regime, e essas influências eram importantes. As influências pessoais definiam muito. Então, com essas influências políticas e da capacidade a capacidade cultural e intelectual do Luciano, então as coisas caminharam favoravelmente para o modelo de fundação. Então, veja, não é que era uma dúvida em Dom Luciano se isso ia se transformar em uma PUC ou não, mas era um modelo aceitável na época que tinha o regime militar. Então, as fundações foram criadas. E aí, em 1967, então, foi criada a Universidade Federal de Sergipe, e a instalação da universidade aconteceu no ano seguinte, em 1968, e em 1968 nós temos aqui uma foto da solenidade ocorrida no Palácio Olímpio Campos, onde nós temos no meio aqui, discussando o então governador Lorival Batista. Do lado aqui nós temos o Manuel Cabral Machado, que era um vice-governador na época, do lado direito, exatamente, que era um dos intelectuais da época, professor também da economia, da Faculdade de Ciências Econômicas, esteve muito à frente também desse processo, o professor Manuel Cabral Machado, vice-governador. Aqui nós temos o Dom José Vicente Távora, que era o arcebispo na época, estava presente aqui na solenidade, e aqui do lado é a figura, então, de Dom Luciano Cabral Duarte, presidente, nesse momento que foi constituída a Fundação Universidade Federal de Sergipe em 68, o Dom Luciano foi o primeiro diretor do Conselho Diretor, que é o Conselho Máximo. Nós temos o Conselho Diretor, depois nós temos o Conselho Universitário e o Conselho do Ensino e Pesquisa. E Dom Luciano ocupava, então, esse cargo, além do cargo de ser conselheiro do Conselho Federal de Educação lá em Brasília. Aqui é o momento que Dom Luciano, então, discursa na criação da universidade, em 1968, lá no Palácio Olímpio Campos. Aqui nós temos um quadro interessante, porque este primeiro da direita é o professor José Lopes Gama, que era, na época, o diretor da Faculdade de Química, que era a Escola de Química, depois passou ao Instituto de Química. Depois nós temos aqui o professor médico João Cardoso, na medicina, eu vou falar dele. Nós temos a Madre Albertina, muito conhecida, aqui a Madre Albertina, do Serviço Social. Nilton Sucupira, que era o que eu falei, o relator, vindo do MEC para a solenidade. E aqui José Amado Nascimento, que era o representante do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E aqui nós temos o primeiro reitor da Universidade Federal de Sergipe, que é o professor e médico João Cardoso Nascimento Júnior. Então, nós tivemos uma pessoa de muito bom acesso às várias faculdades, que era importante no momento da criação, no momento do regime que nós vivíamos, em 1945, que é a ditadura, até 1980. Então, aqui está ele assinando o livro de instalação da UFS, no dia 14 de maio de 1968. Tá? Bom, aí já está mais adiante. O que eu queria aqui destacar, nesse período também, além da criação, né, dos cursos, que foram esses cursos que já existiam das faculdades, nós tivemos aqui, depois da instalação, uma geração que se passou da química. Voltando à química agora, nós tivemos a primeira geração, como eu falei antes, que era a geração de ouro, aqueles primeiros da Escola de Química, que foi até o período da criação da universidade, em 1968. E agora nós temos o quê? Nós temos outro aspecto, outro panorama. Não existia mais
aquela escola de química. Agora nós temos a universidade, nós temos um departamento de química, um departamento de engenharia química, ou seja, a partir dessa primeira escola, a primeira escola de química, foi dela que surgiu todos os cursos das ciências exatas e tecnologia. Veja, isso é uma coisa fantástica, né? Não existe nenhum outro curso da área exata, a não ser o curso de Química Industrial. E, a partir dali, foi criando os outros cursos todos que existiam, a partir do Instituto Químico. Então, essa segunda geração, que é a geração do Instituto de Química, é uma geração muito conhecida, muito famosa, certo? E depois que foi para a Universidade Federal de Sergipe, em 1976, né, quer dizer, o reitor foi de 1976, e nós começamos com os departamentos da universidade, e nós tivemos ali, então, a visão do campus universitário, professor José Aloysio de Campos. Eu estou destacando aqui nesta roda aqui o departamento de Química, então o CCET ele era limitado a alguns cursos, alguns poucos cursos. Então, o departamento de Química é aquele que tem o maior departamento por conta dos seus laboratórios, tá certo? E a primeira turma de licenciatura em Química que foi formada então foi em 1975, porque o curso de Química, licenciatura, foi criado em 1971, já existia o curso de Química Industrial, mas em 71 foi criado o licenciatura em Química com uma opção para o bacharelado. E a primeira turma, então, do curso de Química, ela foi de 1975. São apenas 2 professores que se formaram. A professora Djalma Andrade e o professor Carlos Alberto Vieira de Mendonça. Continuando a fase de ampliação, em 1963, nós tivemos a Petrobras, a vinda da Petrobras. Em 67, nós tivemos o crescimento do setor industrial, né, que estava imenso no país inteiro. Em 1967, foi a criação da Cinesa. Depois, em 1970, veio a Nitrofértil. Em 1977, a exploração da Salgema pela Petromisa. Então, o crescimento do país estava de vento em popa, né? Obrigada, Haroldo, mais uma Obrigado, vez. Liliana. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.